Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo do canal do Desenvolvedor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai compor uma série de vídeos que eu estou gravando para compor o nosso curso de Spring REST API. Aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal. Também eu peço uma pequena contribuição. Se esses vídeos estão contribuindo para o seu conhecimento, ajude o canal, procure na descrição a minha chave Pix, faça uma contribuição para que a cada dia aí eu possa trazer conteúdo de qualidade para o canal. Beleza? Bom, então nessa aula eu vou fazer uma apresentação das ferramentas que nós vamos utilizar durante o curso e também as configurações iniciais do nosso projeto. E a primeira ferramenta que eu quero trazer para vocês aqui é a IDE IntelliJ. Essa IDE que eu vou estar utilizando durante o curso, tá? Mas você fique à vontade de utilizar a sua de preferência. Pode utilizar o Eclipse, pode utilizar o STS, né, que é o Spring Tool Suite, que é uma ferramenta específica para trabalhar com Spring Boot, que é baseado em Eclipse. Você pode também utilizar aí o NetBeans ou uma outra de sua preferência, ok? E se você quiser aí fazer o download do IntelliJ, né, acesse a página aí jetbrains.com.ide, tá bom? Aí você vem aqui na página em download. Aí vocês vão ver que tem duas versões aqui, a versão Ultimate, que é uma versão paga, precisa ter a licença, que no caso eu tenho a licença, e a versão Community. Eu diria que a principal diferença entre essas versões é que no Ultimate você tem o Spring Initializer lá dentro embutido, então vai ficar muito mais fácil você criar um projeto Spring Boot, tá? Na versão Community não tem esse Spring Initializer, e nem mesmo no Eclipse, no NetBeans, né? Pelo menos até o momento, tá? Ah, Eduardo, mas então como que eu vou criar um projeto Spring Boot se eu não tenho a licença do Ultimate, por exemplo, e não quero utilizar o STS lá do Spring, né? Que é a versão baseada no Eclipse? Você pode fazer o seguinte, a gente vai entrar depois na página do Spring.io, lá tem uma opção Spring Initializer. É por lá que nós vamos criar o projeto e depois você vai importar esse projeto. Tranquilo? Mas vamos primeiro aqui fazer as apresentações das ferramentas, depois vamos criar o projeto, beleza? Bom, a outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o banco de dados. Então eu vou usar o banco de dados MySQL, tá? Vou utilizar aqui o Workbench para estar manipulando as tabelas em algumas coisas aqui que a gente vai precisar, tá? Pessoal, o banco de dados também é a sua escolha, tá? Pode usar o MySQL, pode usar o PostgreSQL também, que é muito bom. Pode utilizar o H2, que é um banco em memória, mas aí tudo isso, pessoal, fica a sua responsabilidade, tá? Até fazer o download também do banco de dados, né, gente? Eu não vou ensinar isso para vocês. Eu acho que fazer um download aí e uma instalação do banco de dados é muito fácil, tá? Vou ensinar a configurar, beleza? A configurar o banco lá na aplicação. Outra ferramenta também que vamos utilizar é o Postman. Então, através do Postman, vamos fazer uma requisição à nossa API, né, ao nosso controller, ele vai fazer alguma coisa. Por exemplo, vou buscar um registro de cliente. Então, vou fazer uma requisição para um controller e esse controller vai chamar a lógica, que vai chamar o service, que vai chamar o repository e vai buscar uma informação no banco de dados, tá? Então, a gente vai trabalhar aí também com o Postman. Uma outra ferramenta também que nós vamos utilizar, que inclusive eu vou falar mais sobre ela na próxima aula, é o Flyway. O Flyway é uma ferramenta de controle de versão para banco de dados, tá? É nele que nós vamos fazer as nossas migrações, né? As tabelas. Então na próxima aula vai ter uma aula falando dele, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele durante o desenvolvimento. Tranquilo? Bom, então, assim, basicamente são essas ferramentas, tá? Se precisar de mais alguma, a gente vai falando aí ao decorrer do curso. Então, vamos aqui, ó, no site do Spring, né, o spring.io. Vem aqui na aba Project, só passar o mouse aqui, ó, tá vendo, ó? Spring Initializer. Então vai ser aqui
que nós vamos criar o nosso projeto, ok? Então aqui, linguagem Java, Maven Project, vai ser o nosso gerenciador de dependências. Pessoal, atualmente, que eu estou gravando esse vídeo, está marcada aqui a versão 2.6.2, não sei qual é a versão que vai estar marcado para você aí quando você assistir esse vídeo, mas eu vou trabalhar com uma versão mais estável neste momento, tá? Que para mim é a 2.4.3, até poderia ser a 2.4.10, tá? Mas vamos... marque aí como tá? Deixa como tá aqui a versão para vocês, não sei como é que tá aí para vocês, tá? Mas depois eu vou alterar lá no projeto e aí no final do curso a gente sempre faz uma atualização para uma versão mais atual e a gente vê se teve algum impacto, beleza? Eu sempre gosto de trabalhar com versões mais assim estáveis, ok? Bom, então vamos lá, ok? Vamos preencher algumas coisinhas aqui, ó. Aqui eu vou colocar brbrasil.com.uniongroup. Aqui no Artifact, ele praticamente é o nome do projeto, né? Então eu vou colocar assim, ó, Customer Registration Client. Pessoal, acostumem a criar os projetos, nome de classe, atributos em inglês, tá? Então é um padrão aí que as empresas utilizam, mesmo não sendo um projeto internacional, tá? O nosso projeto aqui ele vai ser um registro de cliente, tá? Uma API de registro de cliente. Então, na verdade não é nem cliente aqui, tá? Perdão, gente, é API, tá? Então vai ser assim, ó. Customer Registration API. Aqui eu vou mudar para ponto. Tirar esse traço, né? Esse aqui vai ser o nome do pacote principal, tá? Ele vai ser um jar. Eu vou usar o Java 11 e em alguns projetos eu estou até utilizando o Java 17, tá? Mas é lá na empresa onde eu trabalho. Vamos aqui então para adicionar algumas dependências. A primeira, pessoal, a gente vai baixar aqui no caso, né, a web, tá? Então, né, no Spring Web, vocês vão ver que já tem aqui, ó, o Tomcat embarcado, que vai ser o nosso Servlet Container, ok? Vamos utilizar também o JPA. Que mais? Vamos usar o driver do MySQL. Se você vai usar o PostgreSQL, você coloca o PostgreSQL. Se você vai usar o H2, né, que é o banco de memória, põe H2. Uma outra dependência que eu vou utilizar vai ser o Lombok, para não ficar aquele monte de getter e setter ali na classe, tá? Pessoal, o Lombok é discutível, tá? Tem empresas que utilizam, tem empresas que não utilizam, então fique à vontade aí de utilizar, tá? Bom, para início, pessoal, essas dependências aqui tá bom. Depois a gente vai alterando aí e acrescentando no nosso projeto, beleza? Bom, agora vamos gerar o nosso projeto. Então vai em Generate. Aí você pode ver que ele vai criar aqui, ó, um projeto, tá? Aí você vai na sua pasta Downloads. Bom, ele abriu aqui para mim no outro monitor. Deixa eu trazer para vocês aqui, ó. E aí, ó, se eu vim aqui em Downloads, eu vou pegar, eu vou abrir esse cara aqui, ó. Vou extrair aqui. Eu vou dar um Ctrl X nele. E eu vou acessar minha pastinha, ó, curso Spring API REST. E aí eu vou colar aqui. Pessoal, você vai ter que importar esse projeto, tá, para dentro aí da sua IDE. Então coloque num lugar aí organizado, ok? Eu vou aqui no meu IntelliJ, tá? Eu também vou importar aqui para vocês verem, mas só para vocês verem aí que a versão Ultimate, pessoal, se você vir aqui em File, New e Project, nossa, que demora para abrir, deixa eu ver aqui, abriu. Você tem aqui, ó, um Spring Initializer embarcado, tá? Se eu vir aqui em Next, por exemplo, ó, você pode ver que essa é a mesma telinha que tem lá no site do Spring.io, que é o Spring Initializer. Mas eu não vou criar por aqui não, tá?
como eu já criei lá, só vou importar aqui. Então vou dar um File, aqui vai ser Open, e aqui você vai procurar a pasta, né? Se você for usar, no caso, IntelliJ, você vai procurar aí onde você colocou o seu projeto. Então aqui ele já está dentro da pasta curso.spring REST API, então só vou dar um OK aqui, tá? Vou abrir aqui uma nova janela para ele não abrir aqui. Aqui agora ele vai fazer as dependências do projeto, vai lá na internet, vai baixar as dependências, tá? Pode ser que demore um pouquinho, pode ser que não, tudo depende da sua internet. Embora a gente no começo, né, não utilizou assim tantas dependências, ok? Aqui, pessoal, a gente vai começar já a ver a estrutura do nosso projeto, tá? Como que ele vai ficar aqui as pastas. Deixa ele fazer o... Bom, acho que ele já fez aqui. Pessoal, vou aqui no POM, tá? Não esqueça de mudar aqui a versão para a versão 2.4.3. E aí, pessoal, conforme a gente vai aí evoluindo no curso, lá no final a gente põe aí uma versão mais recente e vê se teve algum impacto. Se teve, a gente vai lá e muda algumas coisinhas que devem ser básicas, tá? E a gente vê se teve algum problema com as versões mais atuais. Geralmente não tem, tá? Mas eu gosto sempre de trabalhar com uma versão um pouco mais estável. Pessoal, uma coisa bacana, tá? Com relação ao Spring Boot, é que quando você utiliza o Spring Boot para criar o seu projeto, né? O que acontece é quando você coloca as versões aqui, no caso, por exemplo, a versão do Spring, você pode ver que as outras dependências aqui não tem versão. Por quê? Porque ele consegue já identificar qual que é a melhor versão para trabalhar com elas juntas, tá? Ah, eu vou trabalhar com Spring JPA, e aqui ele vai trabalhar com um conector do MySQL, então qual que é a versão mais adequada? Tá? Então, no caso, ele consegue já fazer isso para nós. É claro que algumas dependências a gente vai precisar colocar a versão, tá? Mas aqui nesse caso aqui inicialmente não. Bom, se eu mexer aqui na versão, né, eu tenho que vir aqui em Maven e dar um reload aqui, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, enquanto vai fazendo aqui o download aqui dessa versão aqui, eu tenho uma colinha, tá? Pronto. E nessa colinha, pessoal, ele vai ter as configurações do banco, tá? Então, eu vou vir aqui ó, em CRC, main, no pacote resources, tem um arquivo chamado application.properties, tá? Então, eu vou clicar nele aqui, eu vou colocar as configurações lá do MySQL, tá? Então, se ele colou aqui, não colou? Vamos ver. Paste. Ué, não copiou? Peraí. Agora foi. Bom, então, pessoal, aqui eu vou ter as configurações lá do MySQL. Então, se você vai usar um outro banco de dados, você tem que mudar aqui, tá, os valores. Então, aqui eu tenho a URL, username e o password, né? Aqui, pessoal, o nome do banco, eu vou trocar que vai ser Customer Registration, tá? Ele vai criar a base de dados se não existir, tá? Esse é o comando, tá como true aqui. E vou também usar aqui um Server Time Zone UTC, que é para trabalhar aí com o fuso horário do MySQL, tá? Eu não vou explicar isso agora, tá? Também não vou explicar isso no curso, porque com relação a essas configurações de banco de dados, depois vocês vão pesquisando com relação a isso, tá? Aqui vai ser quando eu instalei o MySQL, né? No caso, então, meu usuário é root. Eu sempre coloco essa senha padrão aqui que é master key, tá? Se o seu banco você não instalou com senha, né, com password, não coloque nada aqui, tá? Agora, se você colocou uma senha básica ali só para ter, então coloque sua senha aqui, tá? Esse show SQL aqui blue, tá? Essa configuração aqui é que quando a gente for estar acessando o banco de dados, ele vai mostrar os selects que foram gerados, tá? Aqui para nós, tá?
E também aqui eu preciso informar o dialeto. Então, se você vai usar, por exemplo, o PostGui, você vai ter que colocar aqui o dialeto do PostGui. Tá? Então, é importante aí que vocês troquem o dialeto caso não forem usar aí o MySQL. Pessoal, isso aqui não tem que decorar não, tá? Isso aqui é arquivo de configuração. Isso aí você sempre vai ter uma colinha e você vai utilizar, tá? Outra coisa também, pessoal. Aqui, ó, nesse Java aqui, ó, aqui no Source, Main e Java, a gente vai ter no caso aqui o nosso pacote principal, que nesse pacote principal aqui, pessoal, é a partir dele que nós vamos criar os controllers, o service, o repository, tá? Então a gente vai criar a partir desse pacote principal aqui, tá? E aqui é a nossa classe main, é onde a gente vai executar o nosso projeto, tá? Então se você usou aí no Eclipse, no NetBeans, então é só você executar aí essa classe que você vai conseguir rodar o teu projeto. Então vamos executar aqui o nosso projeto, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Então botão direito, Run, tá? A primeira sempre demora um pouquinho, tá? Porque ele vai fazer um build aqui, então pode ser que demore um pouquinho a primeira execução. Aí depois a gente vai lá no banco para ver se ele vai criar a nossa base de dados, tá? Isso porque, pessoal, eu coloquei aqui, ó, se não existir, né, nossa base de dados, né, então você cria a base de dados, tá? Coloquei lá como true. Esperar um pouquinho aqui. Beleza, vamos ver se vai dar tudo certinho. Bom, aparentemente está certo, pessoal, não deu nenhum erro aqui, ó. Então ele falou que ele startou, tá? Vamos lá ver no banco de dados se ele criou aqui a nossa base. Criou, pessoal. Ele criou aqui a nossa base de dados, tá? Então, só criou a base, tá? Não criou as tabelas. A gente vai criar as tabelas lá com o Flyway. Tranquilo, pessoal? Bom, eu espero que vocês aí tenham gostado dessa aula. Então, não deixem de dar o seu like no vídeo, se inscreva no canal e também aí faça uma pequena contribuição para fortalecer cada dia mais esse canal. Tranquilo, pessoal? Então, até a próxima aula.